Fala, nação, o Flamengo recebeu uma proposta do René em torno de 84 milhões de reais, mas o Flamengo nem fez contraproposta. Eu vou explicar o porquê para os senhores. Sobre o Maracanã, né, a mídia estava chorando muito, reclamando que o Flamengo não poderia fazer um estádio porque o Maracanã ficaria abandonado. O Landim, ele decretou o destino do Maracanã e eu vou falar para vocês qual é essa ideia do presidente do Flamengo. Sobre Flamengo versus São Paulo, uma atuação praticamente nula do time. Apenas uma vez o Flamengo chegou com perigo no ataque do São Paulo. E sobre Flamengo versus Fluminense, o Flamengo entrou com um time sub-20B para jogar esse clássico pelo Carioca, empatamos em 1-1 e o Felipe Luiz está tentando ainda resolver um problema sério que a gente tem, só que ele tem total capacidade para conseguir resolver isso. Essas e outras vocês encontram agora na Flagel TV e, por favor, deixe o seu like, que é importantíssimo, e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! Agora, rapaziada, vou começar o vídeo falando sobre esse assunto aqui do Maracanã e também do nosso estádio, né? Estádio esse que será construído no gasômetro, e isso tem causado um certo temor de algumas pessoas, principalmente da imprensa, né, em relação ao que será do Maracanã. E o presidente Rodolfo Landim, ele deu uma entrevista onde ele foi categórico em falar sobre o futuro do Maracanã. Galera, é fato que o Vasco sempre entra na justiça tentando jogar no Maracanã. O pessoal diz ali que o Maracanã é um estádio que é muito utilizado, por isso que a grama geralmente não está em bom estado, e realmente é verdade. A maioria dos estádios no Brasil tem em torno de 30 jogos por ano. O Maracanã tem mais do que o dobro, são em torno de 70 jogos anuais. E aí o pessoal ainda quer falar que não existe a necessidade de montar um estádio. Então, em relação a isso, o Rodolfo Landim falou sobre o Maracanã. A gente vai continuar utilizando o Maracanã, porque, segundo as palavras do próprio Landim, ele não enxerga que o estádio próprio do Flamengo será um estádio que receberá muitos clássicos, né? Ele falou somente com o Fluminense, que terá um jogo ali no Maracanã e outro no nosso estádio, mas contra o Vasco, contra o Botafogo, não tem problema nenhum da gente levar os jogos ao Maracanã, porque sempre foi o palco dos clássicos. Então, galera, o Maracanã vai continuar sendo utilizado. Esse chororô, viu? Saiu até um edital ali no Globo falando sobre o Maracanã, que seria um absurdo o Flamengo construir um estádio próprio. Só que eles não falam que a gente tem um gasto altíssimo no Maracanã, né? E uma outra situação em relação ao estádio do Maracanã, que o Landim ele vislumbra para poder tornar viável o Maracanã, né? Continuar o Maracanã viável, mesmo o Flamengo tendo o seu próprio estádio, são eventos, né? O Maracanã é um estádio grande, o Rio de Janeiro carece de locais para terem grandes eventos, e o Maracanã poderá muito bem ser utilizado. Tá? Então, esse chororô em relação ao Maracanã, para mim, são os políticos que vão ficar sem poder ver o jogo do Maracanã nos camarotes, que eles sempre vêm, né, com um cardápio ali bem caro, com pratos bem refinados, e o Flamengo tendo que pagar essa mordomia dos políticos. Então, para mim, isso é muito choro. O Landim já cravou que o Maracanã vai continuar sendo utilizado, que o Vasco vai poder utilizar o Maracanã, o Botafogo eles não querem utilizar, principalmente o Vasco não quer utilizar o Maracanã, então que utilize. O Flamengo tendo o estádio deles, o Vasco provavelmente tenha as datas que ele quiser no Maracanã. Então, não vejo motivo para tanto choro, o Maracanã continuará sendo utilizado. Então a imprensa, em vez de ficar chorando, ela devia exaltar um clube que vai ter um estádio ali caríssimo, que vai revitalizar aquela área toda, que pagou 140 milhões à vista no Pix. O Flamengo fez um Pix de 140 milhões. E isso há 10 anos atrás, em 2014, 2013, se a gente for puxar mais um pouquinho para trás, era totalmente inimaginável. 140 milhões era um pouco mais da metade do que a gente arrecadava anualmente. A nossa receita anual era de 200 e poucos milhões. E o Flamengo hoje em dia consegue comprar um estádio pagando à vista valores astronômicos. Então é isso, o Maracanã vai continuar sendo utilizado, não tem motivo para choro, pelo menos do meu ponto de vista, mas o seu ponto de vista também é sempre muito importante. Então coloca a sua opinião aqui embaixo do vídeo. Rapaziada, agora apenas uma curtinha aqui falando sobre mercado da bola, o caso específico do Fabrício Bruno. O René Casagrande, ele atualizou essa investida, né, do René, time francês, que fez uma oferta de 14 milhões e o Flamengo não quis nem ouvir, nem fez uma contraproposta, segundo o jornalista, porque o Flamengo quer segurar o Fabrício Bruno, que é um importante jogador. E o valor oferecido pelo René é abaixo ainda do que ofereceu o West Ham pelo próprio Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno só não fechou
porque em relação ao salário não agradava o jogador, porque na Europa o custo de vida é muito mais alto, a esposa dele está grávida, então alguns assuntos particulares também o prenderam aqui no Flamengo. E dessa vez o René fez uma oferta que não agradou o Flamengo. O Flamengo, conforme eu falei, não fez contraproposta, mas o Vene Casagrande falou que o René vai fazer uma outra proposta, que é a contratação do zagueiro. Então, caso cheguem valores assim, acima de 15 milhões de euros, provavelmente o Flamengo sente à mesa e inicie uma negociação. Mas 14 milhões de euros é um valor que o Flamengo não quer nem sentar e nem negociar. É um jogador importante, a gente tem uma zaga hoje em dia, uma zaga sólida, né, com Léo Pereira, com Davi Luiz em grande fase, com Fabrício Bruno, que sempre é um jogador que apresenta um bom futebol, e também com Léo Ortiz. Então, para mim, quanto mais jogadores a gente tiver por setor, melhor. E na zaga a gente precisa realmente de 4 jogadores, né, porque são 2 posições ali, a zaga tem 2 locais dentro de campo, e a gente precisa de pelo menos 2 reservas, e é o que a gente tem hoje em dia. Então, eu também faria a mesma coisa que o Flamengo está fazendo. Tentaria não me desfazer do Fabrício Bruno, porque ele é um excelente jogador. E hoje em dia a gente não precisa tanto de dinheiro como a gente precisava há alguns anos atrás. E rapaziada, no último sábado, mais uma vez, o time do Felipe Luiz, o Sub-20 nosso, entrou dentro de campo. Dessa vez jogou um clássico contra o Fluminense. Mas lembrando para os senhores que Campeonato Carioca, geralmente, o time que entra dentro de campo é um time alternativo, é um time praticamente reserva. Então, nesse sábado, foi o que aconteceu. O time do Flamengo totalmente mexido, bem diferente do time do Campeonato Brasileiro, porque o time Sub-20, ele coloca ali o time principal para o Campeonato Brasileiro, para a Copa do Brasil e, com certeza, para o Mundial. E no Campeonato Carioca, quando é clássico, às vezes entra com o time A, mas geralmente entra com o time B, como aconteceu contra o Fluminense. Foi um jogo lá e cá, né? Os dois times tiveram bastante oportunidades. O Flamengo conseguiu abrir o placar aos 5 minutos com o Caio Vinícius. E infelizmente, no final do primeiro tempo, a gente deu um mole ali na zaga, um erro de passe que culminou no gol do Fluminense. No final das contas, terminou 1-1, mas o Felipe Luiz está tendo uma atenção maior com o sistema defensivo. Pelo menos foi a informação que chegou para mim. Ele está quebrando a cabeça ali para tentar fazer o Flamengo ceder menos chances ao adversário. Não estou falando nem gols, tá? Porque às vezes a gente vence por 2-0, só que o nosso sistema defensivo, né? E o sistema defensivo, eu não digo só os zagueiros, porque um sistema defensivo começa com a marcação vindo lá no ataque, tá? E depois nos outros setores. O Felipe Luiz está tentando resolver esse problema porque existe uma preocupação. O time do Olympiacos para o Mundial é um time bem forte. Os times no Campeonato Brasileiro também são times bastante exigentes com as nossas zagas, né? Tanto do time B quanto do time A, né? O time B joga mais, é o Campeonato Carioca. Só que o Felipe Luiz está tentando e tem muita qualidade também para conseguir acertar esses detalhes no sistema defensivo, porque ele acertando essa situação, o ataque do Flamengo, geralmente, né, praticamente todas as partidas, mesmo sendo time B, tanto time B quanto time A, é um ataque fulminante, deixa pelo menos um gol dentro das redes do adversário, né? E nessa partida de quinta-feira, o Flamengo vai enfrentar o Ceará, vai ser um jogo que vai começar às 6 horas da tarde, e o Flamengo no Campeonato Brasileiro está na zona de classificação, assim como também no Campeonato Carioca. O Flamengo está na segunda colocação no Campeonato Carioca com 20 pontos e o Vasco está na primeira colocação com 21 pontos. Já no Campeonato Brasileiro, pelo que eu me lembre, o Flamengo está na 5ª colocação, dentro da zona de classificação, que são os 8 primeiros, e o Flamengo tem um jogo a menos. Então, boa sorte ao Felipe Luiz nessa tentativa, ele está quebrando realmente a cabeça para tentar acertar essas situações que a gente deixa a nossa zaga vulnerável, né, essas oportunidades que a gente dá ao time adversário, porque ele acertando isso foi o que eu falei. O time do Flamengo no ataque é sempre um time avassalador, e nessa próxima quinta-feira a gente vai poder ver o Chola, o Alacian, entre outros jogadores que a gente não viu no último sábado. Boa sorte ao Felipe Luiz e não se esqueçam, 6 horas da tarde na próxima quinta-feira, Flamengo pelo Campeonato Brasileiro enfrenta o time do Ceará. Rapaziada, o time do Flamengo foi totalmente nulo nessa partida contra o São Paulo. A tabela, conforme vocês podem conferir, tem ali o Botafogo na primeira colocação com 43 pontos, mas o Flamengo está com 3 pontos a menos, com 40, só que tem um jogo a menos. Então, no Campeonato Brasileiro, caso a gente vença esse jogo que está na diferença aí, a gente voltaria para a primeira colocação, tá? Em relação ao jogo contra o Palmeiras, na próxima quarta-feira a gente vai ter uma partida contra o Palmeiras e temos que ter uma atitude diferente da que a gente teve no último jogo. O Flamengo entrou com um time praticamente todo reserva, né? Um time bem alternativo, só que mesmo sendo um time alternativo, a gente tem jogadores todos ali no banco de reservas a nível de seleção.
Então não é desculpa da gente ter entrado com esse time. A gente, na partida inteira, só tivemos ali um lance de perigo que a gente levou até o gol do São Paulo, que foi um chute de fora da área do Wesley, que realmente quase a bola entrou, mas o jogo inteiro, o primeiro tempo inteiro, só deu São Paulo. Segundo tempo inteiro, só deu São Paulo, tirando esse lance do Wesley. Então temos que mudar a nossa atitude para quarta-feira, e eu tenho certeza que a nossa atitude será diferente, só que temos que observar um ponto forte no time do Palmeiras, que foi ali o nosso ponto fraco na última partida. Bolas paradas, tá? O Flamengo toma muito gol de bola parada, apesar do Tite falar que percentualmente é aceitável o número de gols que a gente toma, mas o Palmeiras tem na sua estratégia essa bola parada que leva sempre muito perigo até o adversário. Então, que sirva de lição essa última partida, não teve quase nada da gente poder aproveitar nesse jogo, não conseguimos fazer ali triangulações, o meio-campo não se encontrou, o ataque não se encontrou, a defesa, ela conseguiu até segurar o ímpeto ali do São Paulo, só que infelizmente tomamos um gol e saímos com a derrota. Então, que quarta-feira a gente entre totalmente concentrado para essa partida da Copa do Brasil, que a gente tenha muita atenção nesse tipo de lance, para a gente não ser, mais uma vez, surpreendido, mas tenho certeza que a nossa atitude será diferente nessa próxima quarta-feira. Valeu, nação rubro-negra, tenha uma excelente semana, fique com Deus, até a próxima e fui!